Olá, está no ar o programa Intimidade de hoje com o psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. Se você tem alguma dúvida nos campos emocional ou psicológico, escreva pra gente, douglasamorim@bhnews.tv.br. Você não precisa se identificar para participar. Nós estamos no canal 9 da NET, canal 29 UHF e também na internet, bhnews.tv.br. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Patrícia? Olá, amigos e amigas da BH News. Mais uma vez, obrigado por nos receber aí na intimidade do seu lar. E sempre lembrando que o nosso programa é pautado por opiniões, informações e reflexões que precisam ser sempre avaliados por vocês e que a nossa intenção não é substituir as consultas a profissionais especializados. Não é isso, Patrícia? Isso aí, certíssimo. Vamos à primeira pergunta, que é da Júlia aqui de BH. Estou muito preocupada. Namoro há 3 anos, mas minha sogra me detesta. Eu faço de tudo para agradá-la, mas ela faz questão de deixar claro que eu sou uma inimiga para ela. A mulher que está roubando o filho querido dela. Como vou me casar com ele assim? Sinto que ela fará tudo para impedir o casamento. Pergunta de sogra, Pergunta né? de sogra, Douglas. Pergunta de sogra. Pergunta de sogra é um negócio engraçado, porque assim, parece que a gente fica vendo isso assim como uma coisa meio folclórica, mas é verdade. É verdade, gente, claro. se você soubesse a demanda que tem no consultório de pergunta de sogra, vocês não iriam acreditar. O negócio é sério. Imagino. É sério. Imagino. E eu acho que ela já começou por um caminho interessante, Patrícia, que ela começou com a política da boa vizinhança. Ela fez de tudo para agradá-la, Fazendo né? de tudo para agradar a sogra. Agora, olha só, quando a gente fica agradando uma pessoa durante muito tempo e a gente só tem hostilidade ou indiferença por parte de uma pessoa, vai chegar um momento que você vai cansar, se é que já não aconteceu. E aí eu fico pensando que para você manejar a coisa com a sogra, me parece que você já fez até muito mais do que você podia fazer. Agora tem que conversar sobre o namorado. Tem que conversar com ele sobre a mãe dele, sobre a sogra? E eu penso que são 2 coisas, Patrícia. Primeira delas, colocar para o seu namorado que você tem esse problema com a sua sogra, ela tem com você e que você já fez de tudo para que a relação seja boa. Por quê? Porque às vezes tem uma relação tão simbiótica de filho com mãe que o filho não percebe que a mãe hostiliza a nora. É frequente acontecer, Patrícia. Agora, existe uma cultura e um pensamento de que as mães de filhos homens são mais possessivas mesmo, são mais protetoras, tratam os filhos como bebezinhos, meu bebê, e o cara já é um marmanjo. Existe isso. Isso procede ou isso é uma ideia das noras que detestam as sogras? Não, porque tem esse pensamento. Não, eu não posso falar assim de um estudo estatístico sobre isso. Mas eu posso me fazer valer de um pensamento que o Rubem Alves às vezes falava assim, que o consultório dele funcionava como um curso de escutatória, e na escutatória que eu faço diariamente, essa demanda é muito maior, mesmo, das noras que têm problemas com as sogras do que os genros. É muito mais comum de acontecer. Agora, o motivo disso, eu às vezes fico pensando assim que a relação entre mulheres, entre uma mulher com outra, entre uma mãe com filha, é muito diferente de uma relação de uma mãe com um filho. Aí tem toda uma questão do complexo de Édipo, como é que isso é resolvido, como é que isso é feito, e aí não dá pra gente falar disso, senão nós vamos gastar um programa de intimidade inteiro. Mas o segundo passo que eu queria te orientar, Júlia, é para você também conversar com o seu namorado para ver se essa relação estiver caminhando para um noivado, para um casamento, qual que é o nível de disponibilidade que ele tem para ficar com você, mesmo se a mãe dele reprovar. Porque nesse momento você vai verificar o quê? A solidez da relação que você está estabelecendo com o seu parceiro. Porque se você começa a ter uma relação e vê que ele não consegue colocar limite na mãe dele e que a mãe dele começa a ficar invasiva e ele começa a conceber isso, pode ser que a relação tenha problemas sérios, Patrícia. E acontece frequentemente. E aí precisa ver até exatamente isso que você falou, o espaço que a mãe tem na vida dele e que terá na vida do casal. Exatamente. Né? E aí, hoje a gente estava brincando com aquele negócio do fica a dica, né? Do fica a dica que o pessoal fica colocando no Facebook. Tá cheio de sábio lá no Facebook, né? Dica de passar, cheio de conselheiros todo com mundo dando sabedoria fantástica. Mas vamos conversar sobre isso hoje não. Então vai ficar a dica do seguinte, se você for casar mesmo com o seu namorado, primeira coisa, tomar cuidado onde você vai morar. Porque morar muito perto dessa sogra pode ser que você está pedindo para ter problemas batendo na sua porta quase que a todo instante.
Né? E a segunda coisa, você está tentando a via diplomática com a sua sogra. E se ela não tiver coadunando com isso, eu acho que você tem que ser mais firme mesmo, para não deixar passar por cima de você. E outra coisa, pai e mãe têm direito de dar uma opinião sobre vida profissional, sobre vida afetiva dos filhos? Claro, mas tão somente uma opinião. E ponto final. Porque quem vai fazer a escolha soberana das relações são os próprios filhos. É isso aí. Não é, Patrícia? Isso aí. Tudo tem um limite, exatamente, né? Exatamente. Bom, a segunda pergunta, a pessoa... é o Tiago. Ele começa assim: Douglas, boa tarde, meu nome é Tiago Henriques, sou palestrante de comportamento humano com assuntos direcionados à construção e formação de pensamentos. Sobre o projeto que foi apelidado como Cura Gay, erroneamente pela mídia, posso afirmar que o objetivo desse projeto seria dar o direito para as pessoas com dúvidas na orientação sexual para que pudessem procurar a ajuda de um profissional, assim como tem especialidade na psicologia em orientação vocacional, na qual ajuda o indivíduo na escolha de uma profissão e similar. Enfim, em minha opinião, deveria dar direito ao profissional de psicologia atuar neste campo como orientação sexual. O que você acha disso? Bom, primeiro, obrigado, Tiago. Você é palestrante da área de comportamento humano, não sei se você é psicólogo ou não, mas eu acho que você está embolando alguns conceitos aí. Acho que tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, Patrícia. Então vamos esclarecer. Me parece que há equívocos. Primeiro, que qualquer psicólogo que tem uma formação razoável pode e deve trabalhar com orientação sexual. Só que orientação sexual tem várias vertentes. Por exemplo, eu como psicólogo posso perfeitamente orientar um paciente meu, um jovem, com relação a doenças sexualmente transmissíveis ou em relação a métodos contraceptivos. Isso é orientação sexual. Sim. Eu posso orientar uma pessoa que sofreu um trauma sexual, seja homossexual, bissexual, heterossexual, a ter uma qualidade sexual melhor com seu parceiro em virtude daquele trauma, apesar daquele trauma que foi sofrido. Posso orientar sexualmente, de repente, uma viúva que perdeu o marido há alguns anos e, de repente, está reflorescendo com a questão da sexualidade e trabalhar isso com ela. Isso tudo se chama orientação sexual. Sim. Então, primeira coisa, o psicólogo pode e deve trabalhar com isso quando isso for uma demanda de consultório. Agora, o que não dá é quando a gente fala de orientação sexual voltada para preferência sexual. Porque não há como nós falarmos que tem uma preferência sexual certa, errada e uma melhor ou pior, Tiago. Não tem como a gente fazer isso. E é exatamente aí que começam a surgir os problemas como esse projeto da Cura Gay. É nesse contexto aí, é esse contexto que foi chamado... que entra a questão da cura gay. A cura nesse sentido. Porque, por exemplo, Patrícia, eu posso perfeitamente receber um paciente homossexual no meu consultório com conflitos da sexualidade dele, com dificuldades disso, sobretudo perante a questão de preconceito. Então, isso é uma coisa extremamente possível de acontecer. Agora, o que eu não posso fazer é tentar sugestionar que ele faça uma outra opção sexual, eu vou entrar nesse termo porque opção sexual é um termo equivocado, Sim. Porque ser heterossexual é melhor do que ser homossexual. Aí é que a gente não pode fazer. Sim, se chegar um paciente no seu consultório que se descobriu homossexual, Sim. E ele foi até o seu consultório, procurou um psicólogo, por causa disso. Sim. Esse é o problema em questão. Sim, Patrícia. E ele está lá para te pedir uma orientação, para te pedir ajuda. Que tipo de ajuda ou de acolhimento que deve ser feito? Qual é a postura adequada do psicólogo em relação a isso? Já que a questão da cura gay é que não existe tratamento, Sim. não, né? Tudo Qual gira, que é a orientação? Tudo gira em relação a uma questão que é equivocada, que para mim é colocada a ordem de opção. Ivan, nosso cinegrafista aqui, eu sei que você é heterossexual, eu quero que você me responda uma coisa. Em algum momento da sua vida, quando você era pequeno, menininho, você lembrou que você fez assim, puxa vida, vou escolher ser heterossexual, ou você simplesmente sentiu o seu desejo por mulher e seguiu o seu desejo? Seguiu o desejo. Nunca pensei nisso. Porque não é escolha. Percebe, Patrícia? Claro. Não é escolha. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela fica colocada numa questão de heterossexualidade ou homossexualidade, não houve escolha. Eu não lembro de ter feito isso. Seguramente você, Patrícia, não lembra de ter feito isso.
E por isso que o projeto denominado Cura Gay, Tiago, não é denominado de forma errônea pela imprensa, não. Está certinho o rótulo que a imprensa colocou. Por quê? Eu fiz questão até de trazer anotado, Patrícia, e eu gostaria de ler o que esse projeto queria brecar, queria proibir no Código de Ética dos Psicólogos. Então, vamos lá. Os psicólogos não exercerão, esse que está no nosso Código de Ética, Sim. ok? Não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas e nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Parágrafo único. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade. Artigo 4. Os psicólogos não se pronunciarão e nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, como estamos aqui na BH News, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Traduzindo, tanto o projeto é de cura gay que ele quer autorizar o psicólogo ir até um veículo de comunicação e falar que é doença, e o psicólogo colocar uma placa na porta do consultório dele e falar, curo homossexualidade. Então, Tiago, o nome está certo, a imprensa erra muito, como todas as áreas de saber. Mas nesse nome, ela foi certinha, Patrícia. Porque é mesmo um retrocesso, visto que toda a área de saúde do mundo inteiro converge para a homossexualidade não ser classificada como doença. E muito recentemente, só da década de 1970 para cá, que deixou de ser que esse conceito começou a ser modificado. E aí voltar a considerar a doença, já que se diz que há cura, é um retrocesso. É um retrocesso. E outra coisa, eu não sei se você percebeu, ele está fazendo assim, um paralelo entre orientação vocacional e orientação sexual. Mas são coisas completamente distintas. E só uma última correção, Tiago. A gente não usa mais o termo orientação vocacional. Esse termo já caiu em desuso há muito tempo. O termo adequado é orientação profissional e de carreira. Ou seja, está explicado. E não é... Eu acho que deu para explicar um pouquinho. Não existe um paralelo entre uma coisa e outra. Ok, então a gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta e vou dar aquele recadinho para você. Preste atenção. A Clínica Odontológica Doutora Regina Bregalda presta serviços de qualidade, com respeito, responsabilidade e comprometimento. Especializada em implantes e clareamento dentário, planeja cada tratamento com técnicas modernas e de maneira individualizada. Então, não perca tempo, marque uma avaliação gratuita. Ligue 3225-0840, Clínica Doutora Regina Bregalda, Odontologia Especializada. Avenida Afonso Pena, 3355, Sala 403. É isso aí, Douglas? É isso aí. Falo de experiência própria. Sou cliente da Regina agora. Fiz um bom procedimento lá, né, Patrícia? Isso aí. Um abraço para ela. Um abraço para ela. A terceira pergunta é do André, aqui de BH também. Sim. Tá? Então ele começa. Boa noite, Douglas. Sempre tive pavor de errar, em todos os aspectos. No trabalho, em casa, nos meus relacionamentos. Sofro muito com isso, porque não suporto ser criticado e vivo me corrigindo. Será que isso é só perfeccionismo ou tenho alguma coisa a mais? O que você acha? Bom, no mínimo um excesso de perfeccionismo, né? Perfeccionismo é ruim? Em excesso, sim. Por quê? O que você acha que pode fazer? Porque eu acho que a pessoa deve sofrer demais, ficar incomodado demais em querer deixar tudo E é isso, perfeito, Patrícia. né? Patrícia, é exatamente esse ponto. A pessoa perfeccionista, ela fica escrava de si mesma, num nível tão absurdo, mas tão absurdo, que ela acaba num nível de autoexigência tão grande e quase sempre ela faz isso com o outro. Aí ela fica chata. Ela fica ganhando aquele rótulo da pessoa cri-cri, pelinha, antipática, exigente. Rígida, ela brava, ganha esse rótulo. Agora, eu vou colocar uma coisa assim. Existe um perfeccionismo que nem sei se essa palavra encaixaria. Talvez eu chamaria assim de perfeccionismo saudável, do tipo, procurarmos fazer as coisas da melhor maneira possível. Sim. Acho que é nossa obrigação. Saudável, claro. Na parte afetiva, na parte espiritual, na parte de relacionamento, de profissão, não é verdade? Acho que é nossa obrigação tentarmos ser seres humanos melhores sempre. Agora, o que acontece é que essas pessoas, elas têm um determinado nível de rigidez consigo,
e que a gente já falou isso várias vezes aqui, o André, no Intimidade, e que frequentemente eu tenho visto isso adoecer as pessoas, quase sempre descambando em quadros de síndrome do pânico. Que sabe? A gente já falou tanto a gente fala também, tanto né? disso. Quer dizer que todas as pessoas que têm síndrome do pânico são perfeccionistas? Não. Mas boa parte delas, quando a gente encontra no consultório, Patrícia, são exigentes demais consigo, nunca descansam, nunca relaxam, sentem culpa se estiverem parados, se não estiverem produzindo alguma coisa, cobram demais do outro, estão 24 horas aceso e a gente também sempre fala isso, a vida pós-moderna, ela traz cada vez mais coisas para a gente fazer no mesmo período de tempo, ou seja, o dia tem 24 horas. E aí o corpo e a mente viram uma bomba e explodem. E aí eu vejo assim, muitas pessoas têm consciência disso, se policiam, dão aquela pausa necessária, mas a vida cobra o excesso de tarefas, de atividades e de telefonemas e de e-mails. E aí, o que se faz em relação a isso? O Freud tem um conceito muito interessante, que é o conceito de economia psíquica. E aí, quando eu fui estudar esse conceito há alguns anos, é um gerenciamento mesmo, sabe, da nossa energia. Igualzinho a gente tem as nossas economias financeiras, do tipo, eu tenho tanto dinheiro para o lazer, eu tenho tanto dinheiro para a conta de telefone, eu tenho tanto dinheiro para pagar o IPTU, o condomínio. Esse gerenciamento dessa energia psicológica nossa é o grande desafio da pós-modernidade para mim. Porque quando as pessoas começam a errar nesse gerenciamento dessa energia, elas começam a se sobrecarregar ou sobrecarregar algumas áreas e carregar menos outras áreas e esse desequilíbrio adoece. Isso é um dos nossos desafios contemporâneos. Tem jeito de deixar de ser tão perfeccionista? Tem. Agora, pegando no relato do André, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que ele colocou assim, que é o não suportar ser criticado. E aí eu comecei a me perguntar o quanto de vaidade teria nisso. Porque, de repente, essa vaidade dele de querer fazer com que tudo dê certo, porque não tolera falar uma pergunta, que não responder uma pergunta por não saber, ou não conseguir fazer alguma coisa, começa a fazer com que a pessoa ela fique se superestimando muito. Por quê? Quando a gente fala de perfeccionismo, André, essa palavra, perfeccionismo, está vinculada à perfeição. E perfeição não é dos seres humanos. A perfeição é algo inerente aos deuses. Quais forem, se for Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, Buda, Alá, Brahma, seja quem for, perfeição não é do ser humano. Então, acho que uma dose de humildade, uma dose de consciência de gerenciamento desse tempo e se esforçar, sim, para fazer as coisas da melhor maneira possível. Agora, perfeitas, eu não consigo ver essa coisa do perfeito para o ser humano, não, sabe, Patrícia? Eu acho que isso é muita petulância nossa. Petulância e sofrimento, porque aí a pessoa vai em busca dessa perfeição que definitivamente não existe aos seres humanos e aí sofre com isso. Absurdamente. Cada vez então, mais. É tentar ser mais humano, se humanize mais, André. É isso aí. A pergunta 4 é da Rúbia, aqui de BH também, todo mundo de BH hoje. Todo mundo se identificou hoje, né? Legal. Boa noite, Douglas. Namoro há 3 anos e sempre fui muito feliz com meu namorado. Ele é atencioso, carinhoso e temos planos de nos casar. Só que de uns tempos pra cá, há mais ou menos 4 meses, as coisas mudaram muito entre nós. Ele sempre foi um apreciador de pôquer. E eu sempre soube disso. Ele jogava de vez em quando com os amigos e isso nunca me incomodou. Só que desses 4 meses pra cá, a coisa está ficando mais intensa e eu já não sei mais o que fazer. Tenho percebido que as reuniões com os amigos têm aumentado e as horas que ele se dedica ao jogo estão atrapalhando o nosso relacionamento. Ele deixa de encontrar comigo para ir jogar com os amigos. E o pior, joga valendo dinheiro e, claro, nem sempre ganha. O que me preocupa é porque acho que ele está ficando viciado e não aceita quando eu falo isso com ele. O que eu faço? Não quero terminar porque eu amo, mas também não quero me casar com um viciado em jogo. É difícil e eu quero responder essa pergunta para você, Rúbia, com muito carinho, porque é a primeira pergunta de vício em jogo que chegou para a gente na Intimidade ao longo dessas 34 edições. Já estamos na 34ª edição do programa. Bom, primeiro que as pessoas, do mesmo jeito que podem se viciar em cigarro, em droga, em álcool, pode se viciar em jogo. E aí eu fico até pensando, o jogo é proibido no Brasil, mas aí tem loteria, e aí vende cigarro indiscriminadamente. Acho que é até complicado entrar nessa discussão, não sabe-se lá onde a gente vai parar com isso. Mas o fato é que está tendo uma escalada
da questão do vício dele, Patrícia. Ele ficava pouco tempo, agora ele já está começando a ficar mais tempo. E, obviamente, gente, não precisa ser nenhum psicólogo, nenhum gênio para isso. Nenhum alcoolista começa se viciando com uma garrafa de uísque. Ele começa com um pouquinho de álcool. Nenhum viciado em cigarro se vicia com um maço. Começa com o primeiro cigarro. O jogo vai acompanhar a mesma tendência. E existe, Patrícia, um transtorno, uma doença que é catalogada, que é chamado transtorno patológico do jogo. É doença. E vou aproveitar aqui o nosso espaço da BH News para falar os sintomas. Sim, por favor. Né, que estão presentes. Bom, primeiro, a pessoa fica extremamente irritadiça e agressiva se for proposto para ela parar ou diminuir o jogo. Segunda coisa, a pessoa, ela cada vez mais aposta quantidades maiores, porque o jogo traz uma adrenalina, é aquele prazer, aquela adrenalina, aquela coisa que faz com que a pessoa vá apostando cada vez mais. Outro aspecto super comum, o sujeito perde num dia, mas no outro dia ele quer voltar porque ele quer recuperar o que ele perdeu e ganhar mais. Quarto, endividamento e recurso a amigos e parentes precisando de dinheiro para saldar as dívidas do jogo. Quando não consegue, pode partir até para atitudes ilegais, até para roubo. Esses são os sintomas de um viciado em jogo, qualquer jogo, de qualquer espécie. De qualquer ordem. Tá. Tem gente que aposta em cavalo, tem gente que perde tudo, tem gente que aposta bingo. em pôquer, tem gente que aposta em bingo. E o que vai muito ao encontro do que a Rúbia colocou pra gente, Patrícia, quando a pessoa começa a correr o risco de perder coisas ou pessoas importantes, como, por exemplo, o emprego ou um afeto. O jogo vira prioridade. Vira prioridade. Agora, eu não sei se você reparou, mas eu estou falando de coisas muito parecidas com um sujeito que é viciado em droga. Você vai tirar a droga do cara, o cara fica agressivo. Tem abstinência. Se o cara não arruma dinheiro para comprar, ele rouba para ir lá sustentar o vício dele. O cara começa a se drogar, começa a ficar valorizando mais isso em detrimento de esposa, de filho, de trabalho. Então, se você está verificando essas coisas nele, Rúbia, por favor, orientar para tratamento. E o tratamento é com o psicólogo ou, dependendo do nível de abstinência, engraçado falar isso, né? Abstinência de jogo. Existe. Do mesmo jeito a abstinência da droga, só que não é uma abstinência química, é uma abstinência psíquica. Então, pode ser que seja necessário medicação para ajudar com os sintomas. Agora, todo viciado, se não for tratado, a tendência é de piora. E a do jogador é de endividamento. Agora, você falou aí que isso é uma doença... Catalogada. É uma doença. Exatamente, um transtorno de comportamento. Ok. Quem não tem, uma pessoa normal, que não tem esse indício ou nunca se viciou em nada, em nenhum tipo de jogo, e começa a jogar por diversão, encontra com os amigos de vez em quando, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Isso pode se tornar um vício. Pode. Agora, tudo isso depende demais. Por exemplo, eu tenho amigos que jogam valendo. Jogam valendo pôquer. Eles gostam. Eu não gosto de baralho, não, sabe, Patrícia? Eu já joguei bastante pôquer. Eu não gosto de baralho, não. Aliás, eu gosto de truco. Eu gosto de baralho. Truco eu gosto. Pôquer, eu nem sei jogar pôquer. Mas o negócio deles é interessante. Eles jogam as quedinhas deles lá valendo R$1. R$1, R$2, R$1,50. Eles vão jogando assim. Vira e mexe, eles sentam, tomam a cervejinha deles, jogam. Aí o que ganhou muito ganhou R$10, ganhou R$12. Não tem problema nenhum. Não tem problema algum. Agora, a grande questão é se você começa a ver que um determinado comportamento seu está te trazendo prejuízos significativos, seja sociais, seja funcionais, ocupacionais e de qualquer ordem. Aí a gente começa a pensar em algo que está se transformando em doença. Agora, todo vício, quanto mais cedo é diagnosticado e tratado, melhor o prognóstico. Ela falou que tem uns 4 meses para cá que a coisa piorou. Então, Patrícia, eu acho assim, eu quero ver com bons olhos que, se realmente ele tiver nesse caso, para ele procurar um recurso. Agora, o duro é que geralmente o viciado reconhecer o vício é duro, é difícil. E isso aí, Rúbia, não tem esposa, filho, padre, psicólogo, santo, não tem nada. A pessoa que tem que fazer uma coisa que em psicologia nós chamamos de tomada de consciência. E a partir disso procurar ajuda. E obviamente, né, eu não vou falar para você ficar com esse cara e nem vou falar para você separar dele. Porque eu não tenho nenhuma autoridade para isso. Mas eu posso te dar uma dica. Dica seguinte, vamos ver se você concorda comigo, Patrícia.
Todos nós, Rubem, quando nos predispomos a ficar com alguém, nós temos necessidades mínimas de carinho, atenção, sexo, estabilidade, coisas de ordem material e financeira, e todos nós desejamos isso da pessoa que está conosco. Nós temos que avaliar se minimamente essa pessoa acena com as possibilidades de corresponder a esse nosso desejo. Porque o que tem de gente que notoriamente vê que o parceiro não tem condições disso, e mesmo assim entra nesse tipo de relação e se arrepende mais tarde, é um volume muito grande de pessoas. Então, eu acho que essa que é a dica fundamental para a Rúbia. Orientar o namorado e ficar atenta a essas condições que ela percebe nele. E avaliar se ela conseguirá lidar com essas condições. Exatamente, se ele não se tratar. Isso mesmo. Não se propuser ao tratamento. Você concordou comigo com essa parte final aí? Totalmente. Então tá jóia. Tá bom. Então, com essa dica, o programa de hoje fica por aqui. Nós esperamos o seu e-mail com dúvidas e histórias de vida. Escreva pra gente, douglasamorim@bhnews.tv.br. Lembrando que não é necessário se identificar para participar. Até o nosso próximo encontro. Tchau. E lembrando sempre que o programa Intimidade é uma coisa que eu, a Patrícia e a nossa equipe aqui fazemos com o maior carinho para vocês, porque a demanda é toda de vocês. Só eu tenho acesso ao seu e-mail, à sua mensagem, a sua intimidade sempre será preservada e estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 8h30 na nossa querida BH News e não deixa de dar uma passadinha lá no nosso Facebook, visitar a nossa página, curtir, tem muita coisa bacana lá. Um abraço e até lá.